Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Chegamos à terceira aula da plataforma Discipular Kids, lição 3, o chamado de Miriam. Vamos falar sobre esse personagem que foi tão importante na história de Moisés, que teve um chamado extraordinário. Fica comigo até o final desse vídeo e eu quero te mostrar o super livro Pop-up 3D dessa história, as atividades, os visuais da história e o planejamento de aula. E agora, sem perca de tempo, vamos conhecer a história. Vamos lá. O valor, o princípio da história chamada para liderar. O memorizando, Êxodo 15, versículo 2. A base bíblica, Êxodo capítulo 2 e capítulo 15. O memorizando diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Que versículo lindo para introduzir a contação dessa história. A Bíblia diz que Miriam era judia, filha de uma mulher chamada Joquebede. Essas pessoas eram escravizadas pelo terrível faraó. A Bíblia diz que quanto mais faraó escravizava o povo judeu, mais esse povo crescia. Certo dia ele tem uma terrível ideia. Ele ordena que os seus soldados matem todos os bebês menino do povo judeu. E é nesse contexto da história que Miriam se destaca, porque ela tinha um irmãozinho, um bebezinho, o tão famoso e conhecido Moisés. A mãe dessas crianças, Joquebede, tem uma corajosa ideia: esconder o bebê Moisés. Por um tempo, ela conseguiu esconder o bebê, mas estava se tornando impossível esconder o bebê por mais tempo, porque os soldados egípcios, por ordem do faraó, batiam nas portas dessas pessoas procurando qualquer bebê para matar e jogar no rio Nilo. Imagina uma menina de 11, 12, 13 anos está na sua casa e de repente chega um soldado egípcio bater na sua porta para procurar o seu irmãozinho. Que situação difícil aquelas pessoas vivenciaram. A Bíblia diz que Joquebede começa a construir um cestinho. A ideia de Joquebede é colocar o bebê Moisés dentro do cestinho e colocar no rio Nilo. A Bíblia diz que Joquebede colocou Moisés no cestinho e colocou no rio Nilo. É aí que Miriam se destaca. Ela diz: mãe, eu vou ficar observando para onde o rio Nilo vai levar o cestinho. Então Miriam tinha esperança de que o seu irmão iria sobreviver àqueles ataques, aquele verdadeiro infanticídio. E ela vai e fica observando para onde as águas estão levando aquele bebê. E é aí que algo surpreendente acontece. A princesa, a filha do faraó, vai tomar banho no rio Nilo, exatamente por onde o cestinho está passando. A Bíblia diz que quando a princesa vê o cestinho e que dentro dele tem um bebê, ela se apaixona por ele. Com tanto amor por aquela criança, resolve adotar aquela criança. E é aí que Miriam, mais uma vez, num ato de coragem, se aproxima da princesa que está apaixonada por aquele bebê e diz para ela: a senhora vai precisar de uma mama de leite para esse bebê. E eu conheço alguém que pode se tornar a mama de leite desse bebê, ou seja, alguém que possa amamentar o bebê. Olha a estratégia de Miriam. Tudo isso fazia parte do mover de Deus. Então a história de Moisés não se resume apenas a ele, ao chamado dele. Há pessoas envolvidas, como por exemplo a própria mãe, Joquebede, que num ato de coragem escondeu o seu filho daquele infanticídio. E Miriam, que foi extremamente corajosa ao se apresentar à princesa. Eu imagino Miriam correndo para casa, dizendo assim: mãe, a senhora não imagina o que aconteceu. A princesa encontrou o bebê Moisés, mãe, e ela tá precisando de uma mama de leite. Eu falei para ela que conhecia alguém que poderia ser a mama de leite do bebê, e é a senhora. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Joquebede com a atitude daquela garota. E Joquebede correu, foi até a princesa e fizeram um acordo. E Miriam tem todo esse destaque, porque Miriam poderia ter medo. Miriam poderia não ter tido essa atitude, mas ela teve essa atitude. Uma atitude de fé, uma atitude de coragem. E a Miriam consegue fazer o que ninguém imaginava: aproximar
o seu irmão da sua mãe. A história de Moisés é extraordinária e dentro dessa extraordinária história nós temos outras histórias extraordinárias, no caso a Miriam, porque a história de Miriam não se resume apenas nisso. Miriam cresceu, se tornou uma mulher adulta e diz a Bíblia que ela se tornou uma líder do povo de Israel. Ela ajudou a guiar o povo de Israel durante todo aquele tempo no deserto. Há um episódio nessa história a qual Miriam, junto com Arão, começa a reclamar porque Deus só falava com Moisés e a Miriam, ela fica leprosa. Aí Moisés vai, ora por ela e Deus a cura de lepra. Outro episódio extraordinário é quando o povo atravessa o Mar Vermelho e a Miriam junta as mulheres, pega pandeiro, pega tamborim, começa a tocar, começa a dançar e a louvar ao Senhor. É ali que ela entoa um cântico ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Deus chamou Miriam para isso, para liderar, para ser estrategista. Então, assim como Deus usou Miriam, Ele quer usar você também. E é importante lembrar que mesmo tendo chamado, todos nós temos falhas. Por isso que nós estamos falando também sobre as falhas desse personagem, porque eu acredito que as crianças precisam entender que os personagens bíblicos, mesmo sendo personagens extraordinários, pessoas extraordinárias que foi tão importante na construção da história do povo de Deus, eles também falharam, pecaram. Por quê? Porque o único perfeito é Jesus. Mas é importante lembrar para as crianças que Deus chama cada um por um propósito. Deus tem um chamado para cada um. Então, essa é a contação da história do chamado de Miriam, que foi uma estrategista, que foi uma líder, que foi muito esperta e que tem um papel tão importante na vida da história do grande libertador de Israel, que foi Moisés. Agora vamos conhecer o planejamento de aula. Vamos lá. Bem, pessoal, o planejamento de aula começa com o roteiro da história. Os objetivos da lição: ensinar as crianças e mostrar como a coragem e a fé de Miriam foram cruciais em um momento de grande incerteza, incentivando os alunos a confiar em Deus em tempos difíceis. Reforçar a ideia de que seguir as orientações de Deus e agir com fé pode levar a resultados positivos, como a preservação da vida de Moisés. Destacar o valor da vida e como cada criança é especial e tem um propósito, assim como Miriam. Ministração da aula: introdução e contextualização, 10 minutos. Receba as crianças ao som dos hinos. Louvor de Miriam, Aline Barros e Miriam dançou 3 palavrinhas. No Memorizando, nós deixamos aqui a dinâmica do tamborim, o passo a passo. Reúna as crianças em um círculo e entregue a cada uma um tamborim, ou faça um tamborim caseiro com pratos de papel ou descartáveis. Explique que assim como Miriam liderou o povo com alegria, eles vão memorizar o versículo louvando a Deus. Comece dizendo o versículo lentamente e cada vez que repetir, passe um tamborim de uma criança para outra. A criança que recebeu o tamborim deverá dizer uma parte do versículo em voz alta e depois passar para o próximo. Repita o processo até que todas as crianças tenham falado o versículo completo. Contação da história: 35 minutos. Use os recursos visuais disponibilizados aqui na sua plataforma. Atividade: 20 minutos. Escolher a atividade de acordo com a idade das crianças. E por fim, a atividade de debate e encerramento. Aqui estão as perguntas. Eu deixei aqui a pergunta e a reflexão para auxiliar o professor a desenvolver esse debate. Este é o plano de aula e agora nós vamos conhecer o caderno de atividades. Vamos lá! Essas são as sugestões de atividades e eu quero mostrar para você agora o livro Pop-up 3D da história de Miriam. Vamos lá! Pessoal, o livro 3D, vocês têm as instruções que seguem o padrão
todos os livros. Mas se você tiver alguma dúvida, você vai clicar aqui e será direcionado para a videoaula. Lembrando, qualquer história no livro 3D segue o mesmo padrão desse vídeo. E aqui tem a capa e segue o padrão. Lembre-se que quando você for fazer a colagem dos personagens nas bases, a base é isso aqui, você deve seguir este roteiro. Imagem 4, você vai colar na página 4. Quando você imprimir e recortar, certamente você vai perder aqui essa ordem. Aí você vai abrir no celular ou no computador esse PDF do livro pop-up e vai seguindo aqui essas imagens, apesar de que elas estão na ordem aqui que será colada, mas é interessante acompanhar porque de repente tenha algo aqui fora de ordem. Não esqueçam de seguir este roteiro e fazer uso desse visual, que é mais uma novidade, é mais um bônus na plataforma Discipular Kids. E se você está assistindo esse vídeo e não é assinante da plataforma, o que você está esperando, crente? Aproveita que a nossa plataforma, a partir de novembro, terá um reajuste no valor. Aproveita enquanto ainda está em promoção. Lembrando que ao assinar a plataforma você tem acesso durante um ano e terá acesso a todas as lições que já estão disponíveis no nosso portal. Nós lançamos a plataforma no mês de fevereiro de 2024. Já temos mais de 30 lições bíblicas, todas nesse estilo. O livro pop-up, que é algo que tem chamado muita atenção de vocês, nós já temos na plataforma disponíveis 8 livros pop-up. São eles: Jesus no Getsemane, o chamado de Samuel, o chamado de Joás, o chamado de Miriam, o chamado de Débora, que será a 4ª e última lição de outubro. Temos um livro pop-up sobre sentimentos e emoções, com os personagens do Divertidamente, colocando Jesus no controle desses sentimentos. Você vai se tornar assinante da plataforma e terá acesso a tudo isso. Os visuais, além dos livros pop-up, também são disponibilizados em PDF para você imprimir e em PowerPoint para você usar no Data Show ou na TV, conectando lá o notebook. Venha fazer parte dessa família que tem crescido muito e esse material que tem abençoado o Ministério Infantil dentro e fora do Brasil. Lembrando que você pode compartilhar essa videoaula com quem você quiser e não esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa alcançar diversas pessoas. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.